Dando continuidade à história, Sublime Missão, resgatando vidas no mundo das drogas. Ditado pelo espírito João Maria, psicografado por Assis Azevedo. Capítulo 11. A obsessão. Depois de todos os esforços que o espírito Zeca envidou no sentido de vingar-se do seu desafeto, sem conseguir o seu intento, ele ficou mais desequilibrado. Ele continuava envolvido com os espíritos da turma de Pablo, estando sua mente em perfeita sintonia com a deles. Nos lugares por onde Zeca passava, as caravanas de socorro tinham dificuldades de chegar, porque existia ali uma nuvem densa de fluidos deletérios, dificultando o trabalho dos socorristas. Ele, como chefe de malfeitores quando encarnado, cometera várias barbaridades contra o seu próximo, piorando a sua situação. Quando chegou ao mundo espiritual, tentando vingar-se de Carlos Alberto, perdeu o controle de si e ficou sob o comando de verdadeiros bandidos do além. Carlos, por sua vez, sentia os pensamentos de Zeca como verdadeiros petardos, deixando-o praticamente doente e quase perdendo o controle. A namorada começou a sentir o seu desequilíbrio. Ela só não sabia que havia um espírito sob o comando de espíritos infelizes, trabalhando para que o namorado entrasse em total desequilíbrio. Helena resolveu procurar imediatamente a amiga Marina para ouvi-la a respeito desse assunto tão delicado. Marina recebeu a amiga e, surpresa, perguntou: "A que devo a honra dessa visita, minha querida Helena?" "Estou bastante preocupada com Carlos. Ele anda diferente, parece doente, pois fica às vezes com um olhar perdido no vazio. Eu tento de todas as maneiras saber o que está acontecendo, porém ele não diz nada, a não ser que está bem. Eu acho que isso é provocado pela falta de liberdade, talvez porque ele queira mudar de vida para viver com você. Marina, não é isso, porque antes ele estava muito alegre, fazendo planos, inclusive tentando arranjar um bom advogado para ver se conseguia amenizar a sua pena. Agora caiu no mutismo, sem precedentes, ficando às vezes até aborrecido, como se naquele momento ele fosse outra pessoa. Querida, o que vamos fazer? Vocês, como espíritas, talvez saibam melhor do que eu. Não será perseguição de algum espírito? Helena, a doutrina espírita se refere a tal perseguição como obsessão, uma influência quase sempre com a finalidade de fazer o mal. Então, quer dizer que os inimigos de Carlos Alberto, supostamente mortos, estão vivos, tentando vingar-se dele? Ou seja, continuando perseguindo-o para, digamos, acertar as contas com ele? Exatamente, querida. Helena ficou pensativa por alguns minutos, como se quisesse adivinhar o que estava acontecendo com o namorado. Não era possível que dentro de pouco tempo ele houvesse mudado tanto. Ela pensou um pouco e perguntou: "E o que podemos fazer por ele no centro espírita?" "No centro espírita que frequentamos, há uma reunião que denominamos de reunião de desobsessão. Na próxima reunião falaremos com o presidente do centro, que nos esclarecerá mais a respeito dessa atividade feita em benefício daqueles que são obsediados por espíritos tanto encarnados como desencarnados." "Combinado. Buscaremos ajuda o mais rápido possível." Helena fora visitar o namorado para observá-lo melhor e assim explicar tudo quando ela fosse à reunião no centro espírita. Ela observou que o rapaz conversava normalmente e que em determinados momentos ele ficava com o olhar perdido, mudando de imediato a sua maneira de agir, passando de uma pessoa carinhosa, compreensiva, amigo, apaixonado, seguro de si, para um estado completamente ao contrário.
tentando às vezes agredi-la com palavras, ficando nervoso. Ela tinha quase certeza, segundo as explicações de Marina, que Carlos estava sendo influenciado por algum espírito mau, pois sabia que a personalidade dele não era aquela, principalmente pela instabilidade de comportamento. No dia combinado, foram ao centro e falaram com Geraldo, o presidente da casa, a respeito de Carlos Alberto. Geraldo fora atencioso com todos, e Helena havia sido apresentada a ele. Vamos a um local apropriado para conversarmos a respeito desse assunto, sugeriu Geraldo. Todos se encaminharam para uma sala simples, mas agradável, onde se acomodaram, esperando que Geraldo se pronunciasse. Meus amigos, sou todo ouvidos. Marina olhou para Helena como se pedisse a ela que começasse a explicar o que vinha ocorrendo com o irmão. Ela entendeu de pronto e começou a falar. Senhor Geraldo, venho observando que Carlos Alberto deve estar passando por algum problema muito sério. Em determinados momentos não o reconheço, portanto viemos em busca de socorro. Daí para frente, Helena, ajudada por Marina e Otávio, contou toda a história de Carlos, inclusive o que ocorreu com ele na penitenciária. Geraldo ficou em silêncio com o olhar perdido, como se estivesse escolhendo as palavras certas para explicar aquele assunto que a doutrina espírita trata com muito cuidado e responsabilidade. Ele conhecia a história de Carlos, pois Marina e Otávio sempre buscavam ajuda para ele e para os irmãos que se encontravam vivendo nas ruas. Ele começou a falar pausadamente. Meus amigos, os espíritos superiores nos informam, através da doutrina espírita, que os espíritos influenciam os nossos pensamentos muito mais do que imaginamos e que muitas vezes são eles que nos dirigem, porque somos espíritos e pensamos, portanto, ficamos passivos de vários pensamentos que podem nos alcançar. Parou um pouco e continuou. Esse assunto é muito complexo e requer muito estudo, principalmente no que diz respeito a essa influência que os espíritos exercem sobre nós. Somos inteligências que povoam esse universo. Quando falamos em inteligências, estamos nos referindo aos espíritos encarnados e desencarnados, ou seja, espíritos que estão vivendo no mundo material e aqueles que estão no plano espiritual, havendo diferença apenas do estado de um e de outro. Geraldo fez uma pausa e continuou. Na questão 462 de O Livro dos Espíritos, vamos encontrar a seguinte resposta sobre essa influência. Às vezes, as ideias vêm do seu próprio espírito, mas frequentemente elas lhes são sugeridas por outros espíritos que o julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando eles não as encontram em si, apelam à inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Respirou um pouco e continuou. Por isso, dependendo dos espíritos, tanto encarnados como desencarnados, e das suas influências, podemos caracterizá-las como obsessão, influência má, geralmente com o intuito de perseguir o seu desafeto e com finalidade de vingar-se de alguma coisa pendente entre eles. Então, Carlos Alberto pode estar sendo obsediado por seus adversários que já desencarnaram? Perguntou Otávio. Claro, porque a mente do desencarnado pode dominar a do encarnado, em virtude desse acreditar que não existe nada além desse mundo, ficando assim o seu pensamento restrito, achando que aquelas ideias são suas.
quando muitas vezes são influências de um espírito acompanhadas de um mal ou de um bem-estar, dependendo da entidade. Podemos concluir que essas influências podem ser boas ou más dependendo do espírito? Perguntou Marina. Claro. Se essa influência não for boa, então podemos caracterizá-la como uma obsessão, respondeu Geraldo. Ele fez uma pequena pausa e continuou a explicação. Allan Kardec classifica a obsessão em 3 fases: simples, fascinação e subjugação. O grau de gravidade varia de um para outra, conforme a dívida que cada um contrai quando comete uma infração contra as leis de Deus, especialmente quando essa infração está ligada diretamente ao nosso próximo. Geraldo ficou pensativo por alguns minutos e depois voltou a falar. Jesus nos ensinou tudo isso durante o seu apostolado. E a própria doutrina espírita, através das informações dos espíritos superiores, está sempre nos alertando para tomarmos cuidado, evitando contrair dívidas contra o nosso próximo, a fim de que não soframos as consequências funestas mais tarde. Sabemos que o meu cunhado errou muito nessa vida. Todavia, também sabemos que ele ajudou muita gente. Por isso eu acho que ele tem muitos amigos espirituais, falou Otávio. Eu não tenho dúvida a respeito disso, pois o nosso Pai não deixa nenhum de nós à deriva. Ele está sempre pronto a nos ajudar a qualquer momento, mas é preciso que sejamos sinceros com os nossos pedidos. Jesus nos disse para orarmos e vigiarmos para não cairmos em tentação, como também nos alertou para que perdoássemos os nossos inimigos enquanto estivéssemos a caminho com eles. O mestre sabia das consequências gravíssimas que iríamos enfrentar caso não seguíssemos os seus ensinamentos, falou Geraldo. Depois de toda essa explicação, o que você nos aconselha para ajudarmos o Carlos? Perguntou Marina. Vamos fazer uma mentalização em benefício a ele, durante a reunião que se iniciará logo mais, para tentarmos atrair o espírito que o está influenciando. E o que devemos fazer para ajudá-lo, já que essa reunião é privada? Perguntou Otávio. Vocês, durante a reunião, devem se manter em prece e mentalizados em Carlos, porque se Deus permitir, a espiritualidade agirá, trazendo até aqui o infeliz que está perseguindo. Todos saíram da sala procurando um lugar em que pudessem ter a mente voltada para Carlos, pois logo começaria a reunião de desobsessão. Geraldo chamou os médios que participavam daquele trabalho para tomar os seus lugares, a fim de que iniciassem as tarefas daquela noite. Todos foram tomando seus assentos, procurando cada qual fazer a sua mentalização, principalmente em torno do bem, para que o ambiente fosse higienizado de fluidos malsãs, ficando assim protegidos pelos mensageiros de Jesus. Geraldo era o dirigente daquela reunião, sempre cônscio dos seus deveres no que diz respeito às suas funções espíritas. Sabendo ele que aquela reunião era muito importante para socorrer as almas sofredoras enviadas para aquela casa, que se tornava assim um pronto-socorro. Após a preparação inicial, ele fez uma prece pedindo a Deus e ao Mestre Jesus que, além de protegê-los, ajudassem aquelas criaturas sofredoras que já estavam ali prontas para serem atendidas. Ele, como médium vidente, observou o ambiente transformar-se. Viu muitas pessoas, algumas parecidas com médicos, enfermeiros, guardas e simples serventes, enquanto outras estavam deitadas em leitos improvisados, algumas acorrentadas, gesticulando, dizendo impropérios contra os médios.
O centro também havia passado por uma modificação inacreditável. Geraldo sentiu as energias fluídicas envolvê-lo numa paz, enquanto a sua mente dilatava-se, abrangendo não só o local em que era realizada a reunião, como também o que passava distante dali. Observada também que alguns dos médios saíam do corpo físico exercendo as suas atividades, não só naquele ambiente, como em outros lugares distantes, enquanto outros se preparavam para atender alguns irmãos sofredores que estavam previamente colocados em lugares estratégicos. Alguns participantes da reunião estavam se deslocando normalmente pelo ambiente, enquanto seus corpos físicos continuavam sentados. De repente, um senhor surgiu vestido com uma roupa diferente de cor branca, impressionando pela luz que irradiava de todo o seu corpo, parecendo uma dessas aparições que se confundem com os santos. Ele chegou perto de Geraldo e falou alguma coisa em seu ouvido, como se estivesse dando alguma orientação. O dirigente, nesse momento, pediu que todos ficassem mentalizados e que Jesus, o Mestre, abençoasse a todos em nome de Deus, dando por iniciada a reunião. Eu vim dizer a vocês que não me provoquem. Não estou para brincadeiras. Falou um espírito usando o corpo de um dos médiuns. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja convosco, irmão, falou Geraldo. Deixe a minha mulher em paz. Dela cuido eu, e não há necessidade de vocês se intrometerem em nossa vida. Estamos muito bem assim. Continuava falando o irmão através do mesmo médium. Geraldo ouvia sem nada dizer, procurando sentir o que realmente aquele irmão queria dizer e por que ele estava se lastimando tanto. Tentando alcançar o significado daquela reclamação, continuou a ouvi-lo mais um pouco para depois se pronunciar. Meu querido irmão, nós não estamos prendendo e muito menos fazendo mal à sua mulher, como você diz. A nossa missão no trabalho da seara de Jesus é somente ajudar os nossos irmãos necessitados. Somos um grupo de pessoas conscientes dos deveres para com os nossos próximos. E temos certeza de que estamos fazendo de tudo para ajudar os que necessitam, aproveitando a oportunidade de ouro que Deus nos deu para resgatarmos um pouco das nossas dívidas, relacionadas no livro das ocorrências infratoras contra as leis do nosso Pai Eterno. Falou Geraldo calmamente, sentindo que aquelas palavras estavam sendo ditadas por alguém do mundo espiritual. Minha mulher está frequentando esta casa e eu não estou gostando nada disso, pois assim fica difícil a minha aproximação dela. Você sabe que ela está melhorando depois que começou a trabalhar conosco, tendo em vista a sua consciência estar se voltando para a verdadeira vida. Portanto, meu querido irmão, procure entender que ela ainda continua sua luta aqui no mundo corporal, enquanto você tem que procurar ajuda em Deus e no Mestre Jesus, tentando também melhorar a sua maneira de pensar e assim conseguir a ajuda dos irmãos espirituais. Mas como vou esquecer o que ela me fez? Já que passei para esse lado e ainda continuo nesse estado lastimável. Ela fez com que eu cometesse aquela loucura porque não me queria mais. Não a perdoarei e sempre ficarei perto dela, torturando-a até que ela sinta a dor pela qual eu estou passando. Irmão, não adianta você perder mais o seu tempo pensando no passado. O prejudicado será sempre você, pois a nossa irmã está consciente dos seus deveres como cristã. Portanto, ela recebe ajuda dos espíritos benévolos, restando a você somente a alternativa de buscar forças para perdoá-la e continuar a sua luta em busca de seu progresso. Não me interessa o que você pensa.
E deixe de ficar falando essas bobagens, porque não foi você quem sentiu todo o sofrimento que eu ainda carrego por causa dessa mulher sem coração. Se você cometeu alguma loucura, não foi propriamente por causa dela, e sim pelo seu afastamento de Deus. Às vezes nos deixamos levar pelos instintos e cometemos atos contra as leis do Criador. E depois tentamos colocar a culpa em alguém. Tentou acalmá-lo o doutrinador. Eu não quero mais conversa com vocês. Vocês não entendem nada disso. Só sei que ela me deve e vai ter que pagar. Agora eu vou embora. Deixe-me sair. Que Deus o abençoe e que a equipe que nos assiste possa lhe ajudar. Geraldo ficou em silêncio por alguns segundos e depois continuou orientando a reunião, dizendo: Vamos continuar concentrados. Hoje há um grande número de espíritos sofredores para atendermos. O dirigente da reunião, após atender alguns espíritos sofredores, com paciência, bondade e tolerância, começou a sentir o ambiente ficar diferente, como se algo muito forte estivesse influenciando a harmonia fluídica do lugar, e principalmente dos médiuns, acostumado a sentir os menores detalhes que alteravam as vibrações nessa área espiritual, especialmente quando se tratava de uma entidade de faixa vibratória muito baixa. Ele procurava logo alertar os médiuns, pedindo a todos que se tranquilizassem, porque naquele momento estava no ambiente um espírito que, além de sofredor, vinha acompanhado de muita sede de vingança. Vamos continuar com as preces e pedir ao nosso Mestre Jesus que nos proteja contra as investidas do mal, a fim de que a nossa tarefa não venha sofrer consequências desagradáveis. De repente, o clima do ambiente ficou pesado e tenso, para logo em seguida ouvir-se alguém gritar através de um dos médiuns: Vocês são todos uns idiotas intrometidos, pois aqui ninguém sabe de nada e mesmo assim querem se meter na vida dos outros, fazendo-se de bonzinhos, quando eu conheço o que todos vocês fazem. Falou um espírito que, além de doente, estava bastante revoltado. Geraldo deixou que o irmão renitente ficasse à vontade para falar ou desabafar, e enquanto isso observava o que estava acontecendo com aquele infeliz, dizendo: Seja bem-vindo à nossa casa. Cumprimentou o dirigente. O infeliz que falava através do médium estava todo ensanguentado e tentava com uma das mãos estancar o sangue que jorrava do seu peito, na altura do coração. Seu aspecto era de dar pena. Ele estava todo rasgado, com o olhar no vazio, como um louco, e as formas do seu rosto assemelhavam-se a de um animal, partindo de si vários fios de cor preta, como se estivesse ligada a minúsculas tomadas do seu corpo, dando a impressão que estava sendo manipulado por alguém. Os chefes das falanges de espíritos sofredores, infelizes e até maléficos, têm recursos muito mais adiantados para manipular e controlar aquelas criaturas do que os espíritos encarnados. Daí vem a necessidade do obsediado sempre ser orientado para a cura, através da fluidoterapia, do evangelho, dos passes e da água fluidificada. O espírito sofredor falou: Não adianta vocês protegerem o traidor que fez isso comigo, mandando-me para este mundo que ainda não consigo entender direito. Meu querido irmão, tenha paciência, porque a misericórdia de Deus é infinita, abrangendo todo o universo, principalmente os seus filhos amados. O que me interessa mesmo é vingar-me daquele cão por tudo o que ele fez. Mas parece que vocês o defendem, mesmo sabendo que ele não presta e é muito pior do que eu, falou o espírito Zeca do Morro,
manifestando-se através de um médium. Geraldo continuou calado, ouvindo a sua conversa, para tentar fazer com que ele entendesse que as coisas não eram bem como ele pensava. O dirigente já sabia quem era o espírito e a quem ele se referia. Ele começou a conversar com o infeliz. Irmão, lembre-se de Jesus, o nosso mestre, que tanto sofreu com a finalidade de nos deixar exemplos que mais tarde seriam de suma importância à nossa evolução espiritual. Ele nos orientou a amar, a perdoar e ser tolerantes com o nosso próximo. Mas nós ainda estamos arraigados aos nossos defeitos, principalmente ao ódio que faz uma aliança terrível com a vingança. Zeca do Morro estava calado, recebendo socorro dos espíritos responsáveis por essa parte, e parecia estar melhorando, pois estava mais calmo. O doutrinador aproveitou a oportunidade para continuar o seu trabalho. Lembre-se que você está perdendo um tempo muito precioso, quando na verdade deveria procurar recuperar-se no hospital, para voltar ao mundo corporal e continuar a sua luta. Eu não consigo perdoá-lo. Além de me tirar do mundo dos vivos para me colocar nesse outro mundo, tirou-me a mulher que mais amei nessa minha vida. Então, como vou perdoar uma pessoa como ele? Falou Zeca do Morro, que continuou. Eu já tentei me vingar, fazendo com que ele caísse numa armadilha, mas ele escapou porque vocês sempre o defendem. Nós não defendemos ninguém, pois não temos preferências. Ele sempre fez o bem a muitas pessoas e no momento em que estava em situação crítica, as preces de todas as pessoas que ele ajudou de coração foram dirigidas ao Pai, havendo uma autorização para que ele fosse ajudado. Eu fiz tudo por ele, inclusive dando condições para ajudar a sua própria família. No entanto, ele me matou. Mas você esqueceu Deus, procurando satisfazer os seus instintos primeiro, esquecendo da nossa divindade maior. Enquanto isso, Carlos, mesmo agindo à margem da lei, infringindo também as leis divinas, não se esqueceu de ajudar e proteger os necessitados, ganhando assim o respeito e o amor e a admiração de várias pessoas, que juntas agradecem o que ele fez por elas. Alertou o doutrinador. Eu não quero mais conversar com vocês. Sei que estão defendendo, todavia não vou desistir facilmente. E estou juntando a ele, atrapalhando seus planos. Inclusive, eu vou fazer de tudo para que ele fique entregue novamente a nós por completo. Pedimos que você não faça mais isso, porque Deus está ajudando-o ao deixá-lo buscar recursos para sua melhora. Basta que você lute, pensando em nosso Pai eterno, pedindo a Ele paz e a orientação necessária para sua recuperação. Eu vou embora, pois eu estou ficando sonolento, mas eu voltarei para ele saber que comigo ninguém brinca. Ameaçou o espírito, já sem tanta segurança. O médium sentiu um ligeiro estremecimento quando ele desligou-se, sendo o infeliz levado pela equipe de socorro espiritual do centro, em estado de sono, como se estivesse sedado. Geraldo olhou as horas e viu que já estava no momento de encerrar a reunião, aproveitando para pedir a todos que voltassem ao seu estado normal e saíssem do transe mediúnico. Ele fez uma prece de agradecimento a Deus, a Jesus e aos mentores espirituais do Centro Espírita, dando por encerrada a reunião de desobsessão. Ao saírem da sala, Marina, Otávio e Helena dirigiram-se ao presidente do centro, perguntando ansiosos o que tinha ocorrido. Eles queriam saber de tudo. Geraldo, muito calmo, disse: Nossa reunião foi muito proveitosa. Além de realizarmos o nosso trabalho normal, tivemos a oportunidade de falar com o espírito que está perseguindo Carlos. Por favor, irmão,
Conte-nos tudo, pediu Marina, muito nervosa. O dirigente calmamente contou todo o ocorrido, pedindo, no fim, que todos se empenhassem não só na recuperação de Carlos, mas também na do seu obsessor, que todos sabiam quem era. Após as despedidas, Helena comentou com Marina e Otávio que na primeira oportunidade conversaria com o namorado e levaria para ele um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, pois estava convencida de que o remédio para curá-lo estava dentro dele, procurando recursos nas orações, pedindo a Deus que o livrasse de todo o mal, buscando uma maior integração com o Criador. Ele sabia que Carlos simpatizava com a doutrina espírita, porque a irmã e o cunhado eram espíritas, e sempre que podiam, estavam levando para ele algumas palavras baseadas no espiritismo. No dia da visita, Helena foi visitar o namorado e ficou a observá-lo e a fazer perguntas. Querido, você está melhor? Mais calmo? Claro, Helena, eu estou bem disposto. Faz alguns dias que eu não sinto nada. Só não sei por quanto tempo. Eu trouxe para você o Evangelho e outros livros espíritas para você ler. Sei que você é bastante inteligente para entender tudo o que essa doutrina nos esclarece. Você tem razão quanto à doutrina espírita. Desde muito tempo que a minha irmã Marina é espírita e ela sempre nos reunia em casa para fazer o que ela chamava de Evangelho no lar. Por isso, aos poucos, eu fui aprendendo muitas coisas dessa religião. Então, meu querido, procure não se esquecer de fazer as suas orações para que os nossos protetores possam receber orientações para nos ajudar, principalmente a você, que vai precisar muito por causa da sua prisão e do ambiente em que você vive. Helena, eu estou muito bem nesses dias, não se preocupe. Talvez você não acredite no que eu vou lhe contar, mas é meu dever colocá-lo a par de tudo que tem se passado lá fora. Helena relatou a Carlos o que ela fez para ajudá-lo, inclusive sobre o que aconteceu lá no centro espírita. Carlos Alberto ficou meditando sobre as novidades que Helena estava lhe contando e muito impressionado na parte em que ela falou sobre o antigo colega de marginalidade, dizendo: Eu acredito, querida, em tudo que você me falou, porque, por diversas vezes, eu pressinto a presença dele e algumas vezes até já ouvi. Embora por questão de segundos, mas eu fiquei bastante impressionado com tudo isso. Então, meu amor, já que você acredita, procure cuidar-se, pois eu estou sabendo que essas influências negativas podem acarretar-lhe danos irreversíveis. Eu já estou entendendo o espiritismo, pois Marina trouxe uns livros que falam sobre essas influências e eu fiquei bastante preocupado porque, se for assim, deve ter muitas pessoas desencarnadas tentando se vingar de mim. Geraldo, que é o presidente lá do Centro Espírita, recomendou que disséssemos a você que se cuidasse, porque essas influências estão diretamente ligadas aos motivos que as gerou e as causas são sempre as mesmas, vingança. Ele aconselhou que você tivesse sempre ao seu alcance o Evangelho, pois esse, quando lido e entendido, segundo ele, é um medicamento muito poderoso para ajudar na recuperação desses infelizes, não esquecendo de perdoá-los pelo que lhe fizeram e pedir perdão pelo que você lhes fez. O rapaz ficou novamente pensativo, lembrando-se dos crimes e de tudo o que fizera de mal, todos os atos cometidos por puro instinto de sobrevivência, pois achava que se não os fizesse, já teria morrido há muito tempo. Mas agora estava profundamente arrependido, sempre orando por aqueles que já se foram, principalmente por Zeca. Pedia constantemente a Deus que o perdoasse, pois jamais esquecera de ajuda divina que obtivera no dia em que tentaram tirar-lhe a vida dentro da penitenciária. Agora era visto pelos companheiros como uma pessoa que tinha levado a paz para dentro da cela em que ele vivia,
porque mudara muito a sua maneira de ver as coisas, ajudando os amigos, ensinando-os que o crime não compensa e não resolve a vida de ninguém. Ele foi despertando dos seus pensamentos quando Helena perguntou: Por que você está calado? Querida, eu estava pensando em quanto mal eu já fiz e quando Deus realmente é infinitamente bom e misericordioso. Não vamos mais pensar nisso. O importante é que já sabemos o caminho a seguir para afastar tudo aquilo que, por acaso, venha atrapalhar a nossa felicidade. Ficar em silêncio por alguns instantes, meditando sobre tudo o que aconteceu nos últimos meses. Capítulo 12. O conflito de Paulinho. Desde criança, Paulinho se questionava por que raciocinava como uma mulher. Ele sempre se sentiu atraído por pessoas do sexo oposto e pensava: que mistério é esse, meu Deus, que eu não consigo entender, ainda que no fundo do meu coração eu ache tudo isso normal, embora a sociedade não aceite? A doutrina espírita informa que os espíritos foram criados simples e ignorantes. Ela nos esclarece que não houve a criação de um espírito masculino e outro feminino, pois o sexo é o instrumento de reprodução que Deus deu aos espíritos encarnados, com o objetivo de efetuarem o aprendizado na matéria. Nos mundos como o nosso, em evolução, existe a necessidade dessa interação entre homem e mulher para que haja a concepção de novos corpos que possam abrigar espíritos necessitados do aprendizado através da matéria. Na pátria espiritual, dependendo do grau de evolução, os espíritos ainda são designados sexualmente como masculino e feminino, de acordo com a roupagem física que cada um teve durante a sua última existência. Entretanto, nada impede que numa próxima reencarnação, aquele mesmo espírito escolha uma sexualidade diferente da última em que esteve na matéria. Esse assunto é bastante complexo, porque Deus, o nosso Criador, por ocasião da criação dos espíritos, não fez nenhuma distinção nessa área. Na questão número 200 do O Livro dos Espíritos, foi perguntado se os espíritos têm sexo, e a resposta dos espíritos superiores foi a seguinte: não como entendeis, pois o sexo depende do organismo. Entre eles, há amor e simpatia baseados na identidade de sentimentos. Na questão número 201, foi perguntado se o espírito que o animou o corpo de um homem em nova existência poderia animar o corpo de uma mulher, e vice-versa. A resposta foi: sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E ainda na questão 202, foi perguntado se, quando se é espírito, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher. E a resposta dos amigos espirituais foi clara a respeito desse assunto. Isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Ante as considerações que estão nessas questões de O Livro dos Espíritos, conclui-se que os espíritos não têm sexo, a não ser quando estão encarnados, por causa das condições dos seus organismos. A doutrina espírita esclarece que todos somos filhos de Deus, havendo preconceito quanto a esse assunto somente por parte do homem, ainda envolvido pelos defeitos inerentes aos seus estados ou grau de adiantamento moral. Paulinho estava sofrendo muito, pois apesar de ser uma excelente criatura, sempre fora discriminado pelos colegas do colégio e do bairro, vivendo um verdadeiro inferno de conflitos. Ele queria ser um homem normal, mas ele não conseguia, porque sabia que todas as suas tendências estavam ligadas a uma alma de mulher.
Não se interessava por nenhum trabalho ou lazer tipicamente desses que os homens gostam, mas fazia com gosto e boa vontade tudo aquilo que era culturalmente destinado às mulheres. Apesar de suas tendências homossexuais, não aceitava isso de maneira alguma. Além disso, era uma pessoa coerente, com uma cabeça bem estruturada e uma moral ilibada, jamais se deixando cair no ridículo ou se prostituindo a exemplo de alguns amigos. Com isso, ele passou a sofrer consequências graves por não ceder à promiscuidade anormal de muitas pessoas que carregam esse estigma, preferindo canalizar toda a sua energia para ajudar a irmã Marina e o cunhado nas atividades espirituais e sociais no barracão que eles construíram no morro, ajudando as crianças e os adultos necessitados daquela comunidade, seja evangelizando, distribuindo sopa, confortando algum doente, enfim, procurando a paz ao fazer o bem àqueles que precisavam. Ele raciocinava que não era só através do sexo que se podia extravasar toda aquela energia geradora. Podia empregá-la muito bem na ajuda aos necessitados, sentindo-se profundamente compensado e satisfeito pela contribuição prestada aos seus irmãos necessitados. Às vezes torturava-se, mas pedia sempre a Deus que o ajudasse para não cair naquelas tentações movidas pelo organismo, ou mesmo instinto puramente animais. Otávio e Marina estavam se preparando para ir ao morro dar início às atividades de evangelização e assistência social. Vamos, Marina, você está atrasada, chamou o marido. Calma, meu querido, ainda temos muito tempo. Você sabe que ao chegarmos ao barracão teremos que tomar uma série de providências e, além do mais, hoje é dia de atendermos o pessoal doente e distribuir medicamentos. No morro, as atividades corriam normalmente quando Otávio notou um rapaz mal encarado aproximando-se do barracão. Ele fingiu que não estava vendo. Entretanto, não perdia um movimento sequer daquela criatura estranha, quando ele ouviu a saudação do rapaz. Bom dia. Bom dia. Em que eu posso ajudá-lo? Eu queria falar com o Paulinho. Marina estava ouvindo tudo e perguntou imediatamente: O que você quer com meu irmão? Calma, dona. Eu só quero falar com o Paulinho. Marina olhou para Otávio, ambos se entenderam e ela disse: Um momento, moço. Marina foi atrás de Paulinho, que estava ajudando na cozinha fazendo a sopa, e avisou: Paulinho, tem um rapaz aí querendo falar com você. Ele ficou pálido e com um ar de medo, mas procurou controlar-se, dizendo: Já vou. Paulinho encaminhou-se para o local em que o rapaz o esperava, reconhecendo o amigo Renato. Renato era uma dessas pessoas que vivem explorando os outros na área do sexo, ou seja, fazendo comércio para depois iniciá-los em outras atividades criminosas, como o vício, o tráfico, roubo e outras. Paulinho chegou e perguntou logo: O que você quer, Renato? É assim que você me trata, meu amigo? Diga logo o que você quer comigo. Durante a conversa, Otávio não perdia um só movimento, pois sabia do problema do cunhado. Ele próprio já havia ensinado muitas coisas a Paulinho do ponto de vista científico, aconselhando-o a levar uma vida normal e sadia. Mas esse reconhecia que era muito difícil, porque existem pessoas com essa tendência que geralmente deixam levar mais pelos instintos, fatalmente caindo em desgraça mais tarde. Você sabe que eu estou arranjando um negócio para você, inclusive dando a maior força para que se dê bem com o fulano, falou o bandido. Não me interessa esse negócio, o que você diz ter arranjado para mim. E quanto à minha vida amorosa, só a mim pertence.
Isso é um problema exclusivamente meu, entendeu? Calma, amigo. Não temos mais nada a nos falar. E, por favor, deixe-me em paz de uma vez por todas, porque eu não sou desse mundo em que você vive. Além do mais, eu estou trabalhando. Paulinho, se você não aceitar a proposta, não terei outra alternativa a não ser deixá-lo sem a minha proteção. Não me interessa o que você pensa. Depois não diga que eu não avisei. Renato, antes de ir embora, olhou para Otávio com um ar desafiador, pois via no olhar daquele homem calmo uma força diferente. No dia seguinte, Marina, por ocasião do café da manhã, conversando com o marido, perguntou: Querido, o que você acha daquilo que aconteceu ontem com Paulinho? Otávio, que era um conhecedor daquele tipo de gente como Renato, tentou explicar o assunto. A esposa calou-se pensativa, pois algo lhe dizia que estava para acontecer alguma coisa. Todavia, ela procurou se ocupar, tentando esquecer o acontecido. Paulinho estava em seu quarto estudando, porém o seu pensamento estava sempre voltando para as ameaças de Renato. Ele começou a meditar em tudo aquilo e fez uma prece pedindo a Deus que o ajudasse a não entrar naquela armadilha, pois ele não tinha nenhuma tendência para desrespeitar o seu corpo e a sua consciência. Ele só queria estudar, fazer faculdade de medicina, sonho que começava a acalentar desde que o cunhado o influenciara na escolha de uma profissão decente e humana. Na colônia Cordeiro de Deus, Alfredo e Elvira estavam sintonizando os pensamentos do filho e ambos conversavam procurando encontrar uma saída para ajudá-lo. Mas eles sabiam que Paulinho passaria por uma provação muito grande e também por uma expiação para resgatar débitos do passado. O único recurso que eles encontravam era pedir a Deus que o ajudasse para não deixá-lo cair em tentação, pois se isso acontecesse, ele estaria perdido. Seria mais uma pobre alma sofrendo nas mãos dos espíritos infelizes, tanto encarnados como os desencarnados. À noite, Paulinho saiu para o colégio, que ficava nas imediações da sua residência. Após o término das aulas, quando se dirigia para casa, foi abordado por 3 rapazes mal encarados que o dominaram, obrigando-o a entrar num veículo que estava estacionado, ligar o carro e partir para um local desconhecido. Durante o trajeto, Paulinho pedia a Deus que nada de mal lhe acontecesse, pois nada fizera para merecer aquilo. Assim que o carro parou num local deserto, os desordeiros mandaram que ele descesse e começaram a surrá-lo. Um dos marginais disse: Estamos lhe dando uma pequena amostra daquilo que somos capazes de fazer com quem desobedece às nossas ordens. Mas eu nada fiz contra vocês. Por que estão fazendo isso comigo? Renato nos disse o que aconteceu lá no morro e nós resolvemos tirar isso a limpo pessoalmente, falou um dos marginais. Os bandidos, enquanto falavam, continuavam a surrá-lo de todas as maneiras, com socos, chutes, usando todas as crueldades possíveis para castigá-lo. Eles pensavam fazer de Paulinho uma fonte de renda segura, desde que ele aceitasse a proposta de prostituir-se, e em seguida o usariam como um dos seus entregadores de drogas. O homem sempre buscou a dominação do seu semelhante mais fraco. O homossexual, por natureza, tem uma alma sensível e, diante das circunstâncias da vida, ou talvez pela maneira de conduzir-se perante a sociedade, fica à mercê de elementos desvairados que vivem sempre à procura de alguém que possam dominar para os fins mais nojentos possíveis. Paulinho, de tanto apanhar, desmaiou, e um dos elementos disse: Vamos embora. O recado está dado. Você não acha que exageramos? Perguntou um deles. O que foi agora? Deu para ficar sentimental? Perguntou o mais perverso deles. Não é isso.
Eu só não quero complicações. Você sabe muito bem que o Paulinho é de família mais ou menos. E a polícia pode descobrir tudo. E aí sim, estamos perdidos. Tomaram o carro e saíram em alta velocidade. Paulinho ficou desacordado. Na manhã seguinte, Marina sentiu falta de Paulinho e procurou Otávio para saber se ele tinha notícias do irmão, recebendo uma resposta negativa. Ficaram todos preocupados. Ela telefonou para os amigos, para o colégio, delegacia, hospital e nada de conseguir notícias dele. Começou a se desesperar, pois amava muito aquele irmão. O dia estava quase amanhecendo quando Paulinho começou a voltar a si, mas não sabia onde estava. Só tinha certeza de que naquele momento encontrava-se muito ferido, sentindo que não conseguia respirar direito, faltando-lhe forças para levantar-se. Já não aguentava mais. Voltou os olhos para o céu e começou a orar, pedindo a Deus que o ajudasse naquele momento doloroso de sua vida. De repente ele ouviu vozes se aproximando e alguém disse: "Parece que tem alguém deitado na margem da estrada." "Vamos ver quem é", sugeriu uma senhora. "Acho que é perigoso, mulher. Aqui está cheio de bandido." "Mas é contra a nossa religião deixar de socorrer alguém." "Tudo bem, então vamos saber o que aconteceu." "Isabel, venha ver." Isabel viu o corpo de um homem todo ensanguentado jogado às margens da estrada com o aspecto de quem estava morto. "Coitado! Como ele está mal, parece que não vai aguentar muito tempo se não for socorrido imediatamente", disse Isabel. Zeferino e Isabel eram feirantes e ambos se dirigiam para a feira, naquelas imediações onde tinham uma pequena barraca e vendiam verduras e legumes. "E agora, mulher, que faremos?" "Vamos avisar alguém para levá-lo imediatamente a um hospital ou pronto-socorro, porque do contrário ele vai morrer. Ele não vai resistir." Combinaram tudo e foram atrás de ajuda, encontrando um conhecido deles que levou o rapaz imediatamente para o pronto-socorro próximo de lá. Paulinho recebeu os primeiros socorros. Sua situação foi avaliada pelos médicos de plantão. Severino ficou tranquilo, pois o médico dissera-lhe que o rapaz estava bem, não havendo consequências físicas graves. Procuraram nos documentos do referido o seu endereço e em seguida consultaram a lista telefônica para entrar em contato com alguém da família. Na residência de Paulinho, todos estavam nervosos quando de repente o telefone tocou e quem atendeu ouviu alguém perguntar: "É da residência do Sr. Paulo?" "Sim." "Ele foi encontrado desmaiado em consequência de uma surra que o deixou muito machucado. Mas já fizemos uma avaliação médica aqui no pronto-socorro e verificamos que ele não corre perigo de vida." E em seguida deu o endereço do local onde ele se encontrava. Otávio sabia onde ficava o referido pronto-socorro e foi imediatamente com Marina para lá. Quando chegaram ao local indicado, foram correndo para o quarto onde Paulinho estava se recuperando. Otávio e Marina o abraçaram e ambos, chorando, verificaram que o rapaz estava quase totalmente enfaixado e com o rosto muito inchado. Passado alguns minutos, Marina perguntou: "O que foi que aconteceu com você, meu irmão?" "Não se preocupe, mana, eu já estou melhor. Graças a Deus, um casal passava pelo local e me socorreu." "Paulo, conte-nos o que aconteceu", pediu o cunhado. Paulinho contou tudo para a irmã e o cunhado, inclusive a perseguição que estava sofrendo. Otávio, como médico, entendeu-se com um companheiro que estava de plantão naquele pronto-socorro e remover o rapaz para um hospital onde ele trabalhava, para que se fizesse um exame mais minucioso e assim verificar se estava tudo bem. Otávio, Marina e o próprio Paulinho agradeceram a todos e foram embora. No dia seguinte, após os vários exames que fizeram no hospital onde Otávio trabalhava,
Paulinho fora liberado, continuando sob observação médica. Aos poucos, ele voltava ao seu estado normal e perguntava-se se estava pagando alguma dívida do passado ou se aquilo era uma provação pela qual ele teria que passar. Aquelas perguntas eram frutos da religião pela qual ele se guiava, cuja fé raciocinada, segundo a doutrina espírita, busca resposta para tudo, inclusive para o que acontece nessa vida, principalmente para os sofrimentos inexplicáveis pelos quais passam algumas pessoas. Os espíritos superiores, sob a supervisão do Espírito de Verdade, legaram, através da doutrina espírita, várias informações que ajudam a humanidade a entender melhor esse mundo. Paulinho estava se recuperando muito bem e os seus familiares faziam de tudo para que ele não ficasse com sequelas do incidente. E mais tarde, isso viesse a revoltá-lo, ocasionando assim uma transformação negativa em sua personalidade. Otávio era o mais preocupado, pois como médico ele havia atendido muitas criaturas com problemas idênticos ao do seu cunhado. Tinha conhecimento de óbitos de homossexuais que se deixaram iludir pela vida promíscua, caindo depois nas mãos dos aproveitadores das desgraças alheias. Em seguida, vindo a desencarnarem pelas mãos ensandecidas de verdadeiros psicopatas sociais, ou por doenças sexualmente transmissíveis. Marina também estava sobressaltada com a situação do seu irmão, pois quem fez tudo aquilo não estava brincando, e sem dúvida a questão não estava resolvida. Ela tomou uma decisão buscando falar com o marido sobre o assunto, para saber a sua opinião. Otávio, meu querido, eu estou muito preocupada com meu irmão. Marina, não há motivos para você se preocupar. Ele já está bem. Eu não estou falando dessa situação. Eu estou me referindo ao futuro de Paulinho. E de que futuro você está falando? Do que pode acontecer a ele. Esses maus elementos que o surraram vão voltar a atacar. E eu não sei se você percebeu, mas isso foi apenas um aviso. O que você acha que devemos fazer para protegê-lo? Eu não sei, mas deve haver uma maneira de evitarmos que aconteça uma desgraça. Otávio levantou-se e começou a andar como se estivesse buscando uma solução para o problema. Depois de muito pensar, ele disse: Acho que eu encontrei uma saída. Então fale logo, querido. Não me deixe mais aflita do que eu já estou. Eu vou falar com meu amigo, que é detetive particular, para acompanhá-lo sem que ele perceba. Por favor, Otávio, fale logo com esse seu amigo, porque o Paulinho vai retornar às aulas hoje. Otávio saiu de casa para resolver aquele assunto com o tal detetive no escritório dele. Depois de conversar com o colega, ficou acertado que o detetive ficaria sempre acompanhando o cunhado, sem que ele percebesse, e preparado para acionar a polícia no momento certo. Enquanto isso, Paulinho estava alegre, porque voltaria ao colégio, encontrando-se quase bom fisicamente, restando apenas um pouco de medo. Mas como era uma pessoa de fé, pedia sempre a Deus que o amparasse e o protegesse. À noite, quando Paulinho saiu do colégio, foi caminhando em direção à sua residência, que ficava a menos de 2 quilômetros, quando numa esquina foi abordado por Renato e mais 3 companheiros que o seguraram, levando-o a um carro estacionado um pouco à frente, dizendo: Agora você vai aprender que não se brinca comigo. Renato, solte-me, pelo amor de Deus. Eu nada fiz a você. Empurraram Paulinho com brutalidade para dentro do carro e saíram rápido do local, dirigindo-se novamente para um local ermo, onde pudessem dar prosseguimento aos instintos animalescos inerentes a esse tipo de gente. Quando chegaram perto de um lugar ermo, todos desceram do carro, inclusive Paulinho.
sendo chutado e empurrado rumo a um declive de um terreno baldio, quando um dos bandidos falou: "Pode se despedir desse mundo, porque aqui não existe lugar para a gente da sua espécie. Esperamos durante muito tempo que você telefonasse avisando que estaria à disposição. No entanto, isso não aconteceu. Chegou a hora de resolvermos isso de uma vez", falou Renato, indignado. Quando um dos bandidos estava amarrando Paulinho, várias pessoas gritaram quase em uníssono: "Mãos para cima, é a polícia!" Os bandidos foram surpreendidos e mesmo assim quiseram reagir. Houve então um tiroteio envolvendo ambas as partes. Após o tiroteio veio o silêncio. Os policiais foram se aproximando e viram que um dos marginais estava com a mão na cabeça e os outros estavam caídos. Paulinho estava encolhido e chorando. Os homens da polícia correram para socorrer os feridos, mas era tarde demais, pois 2 deles estavam mortos e um ferido. O que estava com as mãos na cabeça era o próprio Renato, que, mais experiente, sabia quando uma luta estava perdida. Henrique, o detetive, viu quando Paulinho saiu do colégio e foi abordado pelos marginais. Ele telefonou imediatamente para a polícia, que já o conhecia, ficando fácil desencadearem toda a operação policial, que resultou na morte de 2 bandidos, na internação de um gravemente ferido e na prisão imediata de Renato. Quanto a Paulinho, nada lhe aconteceu, a não ser um ataque nervoso que sofrera por causa do ocorrido. Na colônia Cordeiro de Deus, Elvira e Alfredo conversavam sobre os últimos acontecimentos envolvendo o filho Paulinho. Elvira disse: "Alfredo, você sabe que agora, graças a Deus, só vai depender do nosso filho não cair nas tentações do mundo, pois esses irmãos infelizes deixarão de incomodá-lo, até mesmo porque aqueles que têm a mesma maneira de agir contra essas frágeis criaturas vão ficar desconfiados pelo que aconteceu com Paulinho. Também, querida, estamos contando muito com a ajuda do nosso genro Otávio, que vem colaborando muito para que Paulinho canalize toda essa energia para fazer o bem, tornando-se útil para aqueles que sofrem, amando e amparando os deserdados da vida." Elvira ficou pensativa, como se estivesse fazendo uma prece de agradecimento a Deus, por mais um benefício alcançado junto ao Criador, no sentido de ajudar aquele filho que tanto sofria pela sua situação nessa encarnação. Na residência de Marina e Otávio, todos estavam alegres e satisfeitos, pois haviam conseguido resolver um problema muito sério, com a intervenção dos espíritos benévolos e a ajuda da polícia, salvando Paulinho de uma morte trágica. Aguarde, a história continua.